Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 14. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meus companheiros de cinemação, hoje com participação especial, ele voltou! Fala, Henrique Risato! I'll be back! Fala, Rafael. E aí, Daniel? Fala, galera. Tô de volta aqui. Ele voltou, talvez tenha voltado só pra um podcast, então vamos curtir a participação dele hoje, né? Vamos ver se tem muita repercussão aí. Eu fico pra mais, né? Vamos ver o que a galera acha. Vamos ver, tem que repercutir então esse podcast. E também com a gente o Daniel Cury. Fala, Dani! Fala, Rafa, fala, Henrique. Cara, eu tô pensando em ficar uns podcasts sem participar, só pra todo mundo ficar falando assim, pô, volta. Mas tudo bem. Só pra ver, né, se rola um carinho, né? Só pra ver se as pessoas realmente gostam de mim ou se eu, tipo, não faço diferença, né? Vamos testando, a gente vai fazendo rodízios. Beleza. Hoje no podcast Cinemação número 14 a gente vai falar sobre seriados que foram para o cinema e cinema que virou seriado. Para começar o podcast Cinemação número 14, vamos pro quadro Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão. Hoje vamos estrear com o Henrique o quadro, porque ele voltou e ele precisa mostrar que ele pelo menos estava antenado no que estava acontecendo no Cinemação. Então, Henrique, o que você viu que te chamou a atenção? Vamos aí. Até pode pôr na trilha agora aquela música do Roberto Carlos. Eu voltei! Mas vocês vão ouvir enquanto eu leio. Então, é um comentário antigo, mas é muito legal aí e vai me dar um direito de resposta aqui. Esse comentário foi feito pela Malu Caires e foi sobre a minha crítica do filme Branca de Neve e o Caçador. No caso, eu tinha dado 5 claquetes, que para nós seria a nota máxima. E o comentário dela foi o seguinte: 5 claquetes? O filme tem uma fotografia lindíssima mesmo, mas só. O filme acabou e eu fiquei com a sensação de, tá, e agora? O que acontece? Achei o início e o final rápido demais. Bom, na minha opinião, ao assistir o filme, eu achei que ele teve uma boa conclusão, assim, sem querer dar spoilers do final, mas o que ele promete resolver é resolvido. E pra dar a nota máxima, além da fotografia, que realmente o filme é muito bonito, foi a parte do roteiro. Pesou bastante, eu achei um roteiro original, abrangente. Se eles quiserem fazer outros filmes no mesmo mundo, com os mesmos personagens ou outros personagens de contos de fada, também fica muito legal. A parte da interpretação também, todos os atores envolvidos deram o seu máximo, até a Kristen Stewart, que é do Crepúsculo. Eu até comentei na crítica que era muito mais legal ela com uma espada e um escudo na mão do que ela chorando pelo vampiro fosforescente. E é mesmo. Se ela tivesse cortado um braço do vampiro, com certeza Crepúsculo teria feito mais sucesso. Pelo menos com os meninos, né? Iam ter um motivo pra querer assistir. Mas esse negócio do início do final rápido, você não concorda então? Não, eu acho que o início dele, ele tem um ritmo mais lento e põe alguns mistérios que são resolvidos na trama. Então, beleza, então, isso fica resolvido. E no final, é um final assim de... Teoricamente, eles viveram felizes para sempre, mas deixa um ponto aberto. Porque, lógico, é cinema e hoje em dia qualquer filme pode ter uma continuação, sim, né? É verdade. Você assistiu o filme, Dani? Eu assisti, eu não daria 5 estrelas pra ele.
Atenção! Não, mas eu respeito, eu acho que quando uma pessoa escreve uma crítica, ela tem o direito de dar quantas claquetes, estrelas ou o que for. Sei. Mas amanhã você publica a sua crítica com uma claquete. Meia claquete. Brincadeira. Não, eu acho que é um filme legal. Eu acho que é um filme bem legal. Tem talvez algum ponto ou outro falho e tal, mas é um filme bem divertido. Mas eu acho que o Henrique tem razão quando fala que ele faz aquilo que ele se propõe e fecha bem. Mas eu respeito pra caramba. Eu acho que quando a pessoa escreve uma crítica, ela tem o direito de pôr quantas claquetes ou estrelas quiser, e quem quiser que discorde e comente. É, isso aí, é verdade. Certo? Bom, eu tenho um comentário aqui que foi mandado pelo Fábio TV. Na verdade, o sobrenome dele não é TV, mas é porque ele tem um canal, né? O blog dele. Ele tem um blog chamado Fábio TV e ele entrou no Cinemação e deixou um comentário. No podcast anterior, no podcast Cinemação número 13, a gente falou sobre documentários e ele deixou um comentário num post que a gente colocou sobre um documentário chamado O Mineiro e o Queijo, que é um documentário que mostra toda a trajetória do queijo em Minas, como que ele é feito, a fazenda e tal. Muito legal o documentário. E o Fábio escreveu: olá, tudo bem? Eu tenho que assistir esse documentário, está na minha lista. Aqui em São Paulo estava sendo exibido no Cine Livraria Cultura. Boa dica, também gosto de documentários. Abraço, Fábio. Com certeza já deixou de ser passado no Cine Livraria Cultura, porque já faz um tempo que o filme foi lançado. Mas é legal, tipo, você vai lá e você conhece todo o processo de como é feito o queijo. O queijo é o personagem principal desse documentário. E aí, Dani, algum comentário aí que você tem para compartilhar? Eu tenho comentário também, já faz algum tempo que ela comentou, da Michelle Sacchi. Inclusive, eu conheço pessoalmente. Ela entrou lá porque devo ter divulgado. Tá certo? Brincadeira, ela sempre continue entrando, Michelle. Deixe mais comentários, por favor. Exatamente. E ela comentou na crítica que eu fiz do Alice no País das Maravilhas. Ela comentou assim: estou com tanto medo de ver Alice in Wonderland do Tim Burton. Primeiro porque Tim Burton é crazy. E um dos únicos filmes dele que curti até hoje é Edward Mãos de Tesoura. Legal. Teve também Os Fantasmas Se Divertem, mas fora isso, Segundo, eu acho que prefiro o desenho. Vai entender. Mas já ouvi de várias pessoas que não curtiram. Vamos ver. Eu acho que ela já assistiu o filme. Mas espero que tenha assistido, né? Eu imagino que ela não tenha gostado tanto, assim. Eu acho que realmente, eu não sei, eu acho que o Alice no País das Maravilhas do Tim Burton foi um filme bem fraquinho, assim, porque o Tim Burton tá acostumado a fazer, né? Eu tô acostumado a ver dele, que geralmente são coisas muito boas, mas ele realmente, eu acho que ele é um diretor meio inconstante. Ele volta e meia faz uns filmes medianos, assim, e o Alice no País das Maravilhas foi um deles. Agora eu acho legal, Michelle, conta pra gente se você assistiu e o que você achou. Se você mandar esse comentário, com certeza no próximo podcast o Dani vai ler o seu comentário falando: olha, eu assisti, eu achei muito bom ou eu achei muito ruim, enfim, qualquer coisa, mas manda seu comentário, né? Grande sucesso entre os nerds e muita gente que na verdade curte também quadrinhos e vários outros tipos de narrativa. Os seriados são episódios divididos em temporadas que são vistos hoje por um monte de gente. Os mais famosos hoje são americanos, né? E aí tem uma série de seriados que fazem hoje sucesso e que já tem gente, inclusive, que contempla aí que virem filmes mais pra frente. Mas a gente ainda não tem notícia. O Henrique é super fã de seriado, né, Henrique? Qual que é o seriado hoje que tá bombando? Acho que hoje os dois maiores seriados que tem na atualidade aí no mercado americano, né, é o The Walking Dead, seriado de zumbis, de sobrevivência, muito bom. E o Game of Thrones,
Isso, É um Game of seriado Thrones. medieval e acho que é o seriado mais caro hoje em dia, né? O Daniel até... O Daniel lê os livros, a gente sempre conversa. HBO. Com certeza, acho que é. A HBO, ela faz os seriados mais caros. Mais caros, atualmente. Não, e Game of Thrones eu tô começando a assistir agora, tô realmente impressionado com a qualidade do seriado. E isso foi uma evolução, né? Porque a gente começou há muito tempo atrás com seriados que eram mais básicos, seriados que foram... eles foram evoluindo, eles foram ganhando valor ao passar do tempo, né? Então, para se ter uma ideia... os seriados, eles eram, inclusive, passavam no cinema. As pessoas, elas iam até o cinema e assistiam seriados, ou esses filmes curtos, né? Isso desde a época do cinema mudo. Mas aí quando surgiu até o cinema sonoro, existia mais ainda, teve mais ainda gente que foi ao cinema para ver outros seriados. No caso, um dos grandes sucessos e que teve algumas passagens pelo cinema foi o Flash Gordon, que a gente falou no tema nerd do Cinemação, do podcast Cinemação. O Flash Gordon foi inclusive passado. E de algum tempo pra cá a gente vê, na verdade não é de tão pouco tempo pra cá, mas há algum tempo a gente já vê alguns seriados que saem das telinhas e vão para as telonas, super bem adaptados, ou ao contrário, filmes excepcionais que de repente ganham seriados na televisão para ter essa continuação da história, né? Então, um que muita gente acho que vai lembrar junto comigo, porque é da minha época e realmente, foi super marcante, eram as Tartarugas Ninjas. Então, as Tartarugas Ninjas começou como um seriado, como uma animação, na verdade, né? Que também é um tipo de seriado, os seriados animados aí. E essa Tartarugas Ninjas, na verdade, chegou aos cinemas e tal em 1990. Putz, quem é que não lembra daqueles bonecos verdes, grandes e gordos? As 4 tartarugas. O filme era muito bom. Putz, era muito bom, cara. Eram 3 filmes, exatamente. O primeiro filme foi em 90, depois teve o segundo filme em 91 e o terceiro filme em 93. Teve uma sequência rápida, inclusive. Mas mais um exemplo de filme que o primeiro nenhum ganhava do primeiro, né? Eu lembro que o terceiro Tartarugas Ninja no cinema foi meio chatão. Eu lembro que eu não gostei muito, assim, em comparação com os anteriores. Então eu acho que é muito legal. Assim, eu particularmente gostava muito mais da série, e daí os filmes parece que eles foram piorando um pouquinho, assim. O terceiro filme realmente é o pior, que tem o negócio de viagem no tempo, eles vão pro período feudal japonês. Putz, esse é muito ruim mesmo. O segundo é legal, é o Segredo do Uzi, que seria aquela fórmula que deu origem, né, no Splinter, né, no Mestre Splinter e no outros, e acabam criando outras 2 criaturas que eles combatem, mas o primeiro filme é o mais legal mesmo. E eu acho que o grande barato era justamente, vamos dizer, a tecnologia, né, os efeitos especiais, porque você tinha aquelas que eram tartarugas mesmo, a boca mexia quando eles falavam, eles tinham um dente, eles tinham expressões faciais, tipo, era impressionante. E depois desses 3 primeiros filmes mais antigos, em 2007 foi lançado aí as Tartarugas Ninjas, o Retorno, só que esse já era um filme em animação mesmo, né? Exatamente. 3D. E ele foi feito já bem depois, quase 10 anos depois. E é uma história bem avançada no tempo, que eu acho que o Rafael acho que o Leonardo tinha saído do grupo. Isso, exatamente. Eu acho que é legal pensar que a Tartarugas Ninja é uma franquia bem grande. Isso. A época de ouro eu acho que foi realmente anos 90, né? Com certeza. Que tinha a série animada e daí fizeram os filmes. Hoje é um pouquinho mais cult, não tem tanto público, mas ainda rende alguns filmes, não mais de live action, né, mas de animação, e tem seriado também, tudo animado, mas não é nessa época, não tem o mesmo
o mesmo charme que tinha antes na década de 90. E a Panini, ela tá publicando agora as histórias em quadrinhos. Acho que tá na edição número 2. Então facilmente encontra um também nas bancas. Se eu não me engano é da DC. Da e já se especula, em outras, né? Todas as mídias, né? E já se especula um novo filme da Tartarugas Ninja. Já se fala de, na verdade agora não como uma animação 3D, mas como um filme mesmo. Então já existe essa especulação porque eles querem resgatar um pouco essa Mas coisa. eu acho difícil. Eu acho que hoje em dia lançar em live action parece que não... Acho que não ia combinar. Então, não sei, mas você falou uma coisa, Daniel. O Tartarugas Ninjas teve grande sucesso na década de 90. De repente, hoje, o público que for assistir ela no cinema já não é o mesmo público que assistiu em 90. Então pode ser que pegue, entendeu? Pode ser, mas... Se for uma boa história, se for bem amarrada e tal. E bem produzido, porque hoje o cinema ele exige uma coisa, pelo menos esse cinema hollywoodiano, ele exige um realismo que é difícil de você fazer com tartarugas gigantes, a não ser que seja num desenho, numa animação. Então, eu lembro que inclusive existia uma discussão por trás desse filme, porque a adaptação que eles estavam falando iam tratar as tartarugas como alienígenas, tipo tartarugas que vieram de outro planeta e que são daquele jeito porque sempre foram, e não a história original dos quadrinhos, que elas são intoxicadas, sei lá, pelo produto químico lá, e elas se transformam nesses mutantes, né? E daí existia toda essa discussão por trás. Daí volta um pouco naquilo que a gente falou no podcast de livros. É fiel à história original, não é fiel e tal. O quanto vale mudar. Exatamente. Esse novo reboot ainda, quem tá na produção é o Michael Bay, né? Então se tiver vai ter um monte de explosões. É garantido. Elas vêm do espaço com metralhadoras, né? Transformers versus exatamente. Que a franquia se chama, na verdade, Teenage Mutant Ninja Turtles, né? Que já é uma novidade, né? Exatamente. Uma linha nova das tartarugas. Bom, essa foi a que eu lembrei, assim, de que era seriado e que, pelo menos na minha infância, marcou muito. Mas e aí, vocês? Tem algum? Eu tô lembrando de 2 exemplos de cada país, só pra gente dar uma pra entender, porque às vezes fala em seriado, filme que virou seriado, as pessoas pensam inicialmente, nossa, Hollywood e tudo mais. Eu tenho 2 exemplos bem legais. Um de um filme que virou seriado, apesar de não tão famoso o seriado, que é o As Patricinhas de Beverly Hills. Looking out a dirty old window, outside the cars in the city go rushing by. Nossa, esse eu lembro do filme. Então, o filme foi muito famoso. Alicia Silverstone. Alicia Silverstone é de 95 o filme. O que passou esse filme na sessão da tarde? Passou muito na televisão e tudo. E tem a série, que na verdade nem tem título em português, porque ela foi exibida praticamente só nos Estados Unidos, que chama Clueless, que é o mesmo nome do filme em inglês, né? Que foi exibido de 96 a 99 por causa do sucesso do filme. E tem por exemplo, só para ter uma ideia, e até mais recente, do Anjos da Lei, que saiu esse ano no cinema, e que na verdade é um filme baseado na série. Inclusive eu escrevi um post no Cinemação a respeito da série de TV e de como ela foi transformada nesse filme, né? Que foi o Johnny Depp que estrelava o seriado, né? Anjos da Lei. E até uma coincidência dos dois, né? Os dois têm títulos completamente diferentes em inglês, né? As Patricinhas de Beverly Hills é Clueless, que seria alguma coisa do tipo não tem nem ideia, né? Uma pessoa que não tem nem ideia das coisas, sei lá. E sem noção, né? Sem noção. E Anjos da Lei é 21 Jump Street, que era o endereço do lugar onde funcionava a academia e tudo mais. São 2 exemplos de... um exemplo de um filme que virou série e de uma série que virou filme americanos. E aí, se a gente vier pro Brasil, tem vários exemplos. Um deles, de um filme que virou série, é o Antônia.
de 2006, da Globo Filmes e tudo mais. Tem é um filme que se passa na periferia e tudo mais. Tem a Negra Lee, que acho que e a Leila Moreno também é um pouco famosa, mas a Negra Lee é a mais famosa do elenco, que também é cantora e tudo mais. E o filme saiu em 2006 e também teve uma temporada em 2006 e uma temporada em 2007 da série da Antônia lá na TV Globo. Mas daí, putz, a Globo é campeã em pegar filme e transformar em série, e pegar série e transformar em filme, né? Um exemplo, o Alto da Compadecida, né? Mas daí é diferente. O Antônia foi um filme e daí eles fizeram uma sequência de episódios com as personagens. Alto da Compadecida, ele é uma minissérie, então são, sei lá, o total de 4 horas que eles condensaram e transformaram num filme, né? De 2 horas. E depois eles pegaram as 4 horas e dividiram, isso? Ou não? Condensaram, transformaram num filme de 2 horas com cortes. Entendeu? Entendi. Eu não gosto muito disso, eu prefiro muito mais a minissérie. Eu lembro que eu assisti a minissérie e não fui no cinema ver o filme, porque passou primeiro a minissérie. Pois é. Eu também fiz. Mas como é difícil hoje, né? Nunca vi o seriado pra vender, eles só comercializam o filme. É tão engraçado, é tão divertido que acabam se vendo o filme. Mas quem teve a oportunidade de assistir o seriado mesmo, como o Daniel tá falando, sabe que é muito mais completo. E acho que é um dos melhores que a Globo já fez. E tem alguns outros. Tem várias minisséries que a Globo condensou em filme. Ou lançou primeiro o filme e depois transformou numa minissérie com todas as gravações. Mas um outro exemplo de série que virou filme, só pra falar do mais engraçado de todos, na minha opinião, é Os Normais. Eu achava a série dos Normais muito legal. Putz, é verdade, cara. Foram 3 temporadas, 2001, 2002 e 2003. E aí o primeiro filme foi em 2003 também, né? Terminou a 3ª temporada, lançaram já o filme no cinema. Foi Os Normais, o filme. Sim. E depois, em 2009, saiu Os Normais 2, A Noite Mais Maluca de Todas. Que daí eu acho que já foi um pouco forçado, não fez tanto sucesso. Porque não tava na TV, né? Quando tá na TV eu acho que faz mais sucesso. Mas eu acho legal. Ele acabou em 2003, né? Os Normais. Acabou em 2003. Então, esse é um caso também de seriado brasileiro que fez sucesso como seriado e foi mal transportado pro cinema, né? Foi um pouco mal transportado pro cinema, mas eu acho que o primeiro filme ainda foi engraçado. Porque daí dentro desse pacote, pensando nos Normais, dentro desse pacote a gente tem A Grande Família também. Que, pô, eu acho um dos melhores seriados hoje brasileiros que a Globo passa. Sim. Mas o filme é horrível. O filme não tem graça, o filme não te envolve, fica um negócio meio atemporal lá, o Linneu fica viajando no tempo. Pô, eu acho que não teve nada a ver. Acho que eles viajam numa coisa que eles sabem que não vão gostar na televisão e acabam piorando pro cinema, não sei. É tão interessante que eu nem sabia que teve um filme no cinema do A Grande Família. Não, mas foi super mal recebido pela crítica. E o caso também dentro desse pacote também é a Cilada, que a gente... Cilada.com. Cilada.com, que veio do seriado A Cilada, que era com o Bruno Mazzeo, que passava na Multishow. Que era excelente. Excelente, o Bruno Mazzeo tava indo muito bem lá, daí fez a Cilada.com, que também é tipo... bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos, cara. E é mais um clássico de seriado. Eu não sei daí se é uma característica nossa, tipo uma característica brasileira ou uma característica Globo, sabe? Tipo, pô, tá bombando o seriado lá, vou fazer um filme agora. O que eu acho do Bruno Mazzeo, eu que acompanhei sempre o Cilada, desde as primeiras temporadas em 2007, 2008, é que quando o Bruno Mazzeo começou a ganhar destaque, e a Globo, o canal Rede Globo, começou a colocar ele em novela, em fazer seriadinho com ele, aí ela tem um outro tipo de comédia.
Exatamente. A comédia da Rede Globo é diferente das comédias do Multishow, mesmo sendo do Globosat. As da Rede Globo, ela quer ser mais abrangente, acessível a todos, é mais apelativa. O do Multishow é uma galera mais jovem. E é até mais liberal, né? A da Globo, acho que tudo que a Globo faz, ela acaba colocando muito conservadorismo, né? Ela não arrisca absolutamente nada que saia do politicamente correto. E isso é muito chato. É muito chato. Não, eu lembrei agora, eu vi esses dias uma reportagem do Mansfield, que trabalha com o Danilo Gentili no Agora é Tarde. E ele tava contando de um personagem que ele construiu, que era o Seu Merda. E esse Seu Merda era um personagem, tipo, de uma peça teatral e tal, mas era o Seu Merda. Terça Insana, exatamente. E era o Seu Merda. Então ele ficava falando, pô, que eu sou o Seu Merda. Daí falavam pra ele, sai da frente aí, Seu Merda. Ele saía e tal. Então tinha isso. Daí, fez sucesso. A Globo chamou ele pra participar de Zorra Total. Aí transformaram o nome do Seu Merda em Seu Banana, que era um personagem ridículo, cara. Ridículo, porque daí colocavam o personagem em situações ridículas. Ele tinha uma atitude de banana. E morreu, o personagem morreu. Não durou muito tempo e logo ele saiu. Porque morreu. Aí eu fico me perguntando, se colocassem na televisão o Seu Merda... Não, qual que é o problema? Mais sucesso ainda. Cara, em Avenida Brasil agora, quantas vezes não falaram Seu Merda? Xingando. Por que não faz o Seu Merda brincando, sabe? Não, pô, essa coisa da política... Algo que a família ia rir junto, ninguém ia falar, nossa... sei lá, ou não curtiu, muda, sabe? Pô, sei lá. Foi no Ratinho. Henrique, fala aí um seriado ou algum filme que você lembra que curtiu, assim, que você lembra de ter visto o seriado, de ter visto o filme e daí eles se transformaram. Então, tem dois que eu acho interessante comentar, que são dois seriados cult, que é o Arquivo X... e o Jornada nas Estrelas. Dois seriados assim antológicos e que acabaram tendo filmes no cinema para abranger todo o público. Por exemplo, o Arquivo X teve 10 temporadas, tinha aquela galera da sexta-feira à noite, ficava assistindo os episódios, tinha toda uma trama, tinha os episódios que era o monstro da semana, que os nerds, né? A gente falava que era o monstro da semana, que era o caso da semana, mas tinha toda uma intriga por trás. E o que os produtores eles fizeram no filme? Um episódio com começo, meio e fim, você não precisa assistir o seriado para entender. Sim. E com isso... como se fosse um episódio maior. Um episódio de 2 horas. O Arquivo X, ele teve 2 filmes. O primeiro foi o Arquivo X, o filme, que foi lançado em 98, no auge da série. Aliás, o filme foi importante até para separar a 5ª da 6ª temporada. Mas ele tinha alguma relação com a 6ª temporada? Com a 5ª e a 6ª? Ele tinha, assim, quem acompanhava o seriado pegou muito gancho, né? Entendi. E quem não acompanhava simplesmente viu uma história de investigação de alienígenas. Como um Independence Day ou qualquer filme de investigação que tem por aí. E 10 anos depois, em 2008, fizeram um segundo filme chamado Arquivo X, Eu Quero Acreditar. E esse filme foi legal porque já fazia, em média, acho que já fazia uns 4, 5 anos que o seriado tinha acabado. Então todo mundo queria saber o que aconteceu com os personagens. Então foi um filme feito para os fãs, saudosistas, e também foi um filme assim com começo, meio e fim, um monstro lá, um mistério que foi resolvido no próprio filme, que também independe de você assistir do seriado, totalmente independente. Entendi. E o Jornada nas Estrelas que dispensa apresentações. A série teve várias sequências. Teve
a série clássica, que tinha o Spock, o Capitão Kirk. Sim. Depois veio Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, que era o Capitão, era o Picard, que era o professor Xavier, que fazia o ator, Patrick Stewart, como diria o Daniel, com seu sotaque londrino. Depois teve o Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine, Jornada nas Estrelas, Voyager, o Enterprise. Então foram 5 séries diferentes. Então pra televisão tinha muito conteúdo. E pro cinema, os principais filmes eram da série clássica. Entendi. Foram 11 filmes no total, contando com o... Filmes? 11 filmes mesmo? 11 filmes. Tipo, sei lá, daí... Bom, vamos entrar numa guerra que não nos compete. Mas se a gente comparar Star Wars com Star Trek teve muito mais filme, então. Teve quase o dobro. Star Wars foram 6, mas não dependiam de seriado nenhum. Era uma história... O Star Trek também não dependia. Você conhecia os personagens do seriado, mas os filmes também criavam um mundo. Porque no final do A Ira de Khan, o personagem do Spock morre. Entendi. No segundo filme. O terceiro filme chama Jornada nas Estrelas, A Procura de Spock. Ou seja, ele não considera o seriado. É o terceiro filme, ele é a sequência do segundo filme. Entendi. Então todos os filmes são interligados. A única grande diferença é o 11º filme, que é o Star Trek, apenas que foi dirigido pelo J.J. Abrams. Entendi. Filme que estreou em 2009 e que vai ter sequência ano que vem, em 2013. Bom, esses dois são, tipo, bem nerds, né? E de seriados que geraram... São seriados que viraram filmes e que, no caso, eu acho que de Star Trek, é porque eu nunca fui um fã de Star Trek e tal, mas eu assisti os últimos filmes de Star Trek agora, que foram lançados recentemente. E daí eu gostei do filme, assim, eu achei um filme legal, um filme de aventura e tal, mas não precisei acompanhar o seriado. Então acho que, não sei, Star Trek ele tem até um pouco mais assim essa força também em cinema, né? Exatamente. Tem muito mais... ouso dizer que tem muito mais fã de Jornada nas Estrelas do que de Guerra nas Estrelas, né? Que o Guerra nas Estrelas ficou focado no cinema. Você ia lá assistir um filme de 2 horas e acabou. Tinha que esperar mais. O Jornada nas Estrelas você tinha vários episódios cada temporada. A série clássica foram só 3 temporadas, mas cada temporada com quase 30 episódios. Entendi. Então tinha muito material. Entendi. Bom, legal. Agora voltando agora, porque hoje eu tô nostálgico. Lembrei agora também de seriado que virou filme, que é A Família Addams. Como não lembrar de A Família Addams com o espetacular Raul Julia no papel lá do Gomes. Um papel fantástico que ele fez, que eu acho que ficou marcado inclusive no cinema, né? O modo como ele interpretou. Era um filme que hoje que tem rostos mais familiares pra gente, que é o caso do Christopher Lloyd, que tava no filme também. Como Fester Adams, exatamente. Tinha lá a Christina Ricci, que era a Vandinha. É Pra gente, a Vandinha. Exatamente. E a Angélica Houston, que era a Mortícia, né? A grande... E ela também fez maravilhosamente bem o papel de Mortícia, né? É muito legal. O primeiro filme da família Addams foi feito em 91. E teve esses atores aí todos reunidos para compor o filme. E depois teve um segundo filme em 93, 2 anos depois. Mas originalmente é um filme, era um seriado, daí feito com... Não é de anime, como eu falei anteriormente no caso de Tartarugas Ninjas, era um seriado mesmo. Live action, né? Com atores. Exatamente. Mas depois, o interessante é que
alguns anos depois de ter saído esse filme, saiu também o seriado em anime, né? Do Família Addams, que também fez um certo sucesso e tal, mas isso já foi um pouco mais tarde. Mas esse... Em anime não, em animação, que se fala anime, até a gente pensa em animação japonesa. É, exatamente. Que não foi o caso, mas seria interessante também. É, verdade. Aliás, porque é uma história que eu acho que japonês ia curtir, né? Ah, sim. Bom, e aí, qual mais filme que a gente tem aí pra contar pro pessoal? Então, tem uns filmes que são tão interessantes que o público fica querendo saber mais sobre o universo em que ele se passa, sobre os personagens, que do filme acaba gerando seriados para ter essa continuidade. Tem alguns casos recentes, mas que não fizeram tanto sucesso, como por exemplo Blade, O Exterminador do Futuro, que teve um seriadinho de 2 temporadas chamado The Sarah Connor Chronicles. Será que Matrix é considerado ou não? O Matrix não, ele teve o Animatrix, que não era um seriado, mas ele fez um elo, né? Agora, um caso interessante, antigo, foi o do Buffy, a Caça-Vampiros. Que teve o filme, que foi um total fracasso, filme de 92. E o que aconteceu? A história era legal, mas não gostaram da atriz e não gostaram do filme. O que resolveram fazer? Fazer um seriado chamado Buffy, a Caça-Vampiros, com outros atores, com a mesma ideia de universo, de ser uma caçadora escolhida, né, predestinada para caçar vampiros e criaturas das trevas. E daí pegaram a atriz Sarah Michelle Gellar, e o seriado foi muito bom, durou 7 temporadas, foi dirigido pelo Joss Whedon. Ele foi onde ele fez a carreira dele. Depois ele dirigiu o Angel, que é um spin-off. Spin-off é um seriado que sai de outro. Depois ele dirigiu Firefly, que era um seriado de ficção. E depois Dollhouse, que era um seriado assim meio de policial, futurista. E foi o que abriu as portas pro Joss Whedon dirigir os filmes dos Vingadores. Sim, exatamente. E agora, recentemente, a gente teve uma notícia super legal, que o filme Os Vingadores vai gerar um seriado chamado S.H.I.E.L.D., que é a grande organização que junta todos os super-heróis, né, para formar os Vingadores. E nesse seriado, o diretor vai ser o próprio Joss Whedon, diretor do filme. Então são casos assim bem legais que você assiste o filme e você tem mais material para acompanhar. Agora, não necessariamente esse seriado novo tem a ver com o filme. Eu acredito que ele vai ser no mesmo universo, mas dificilmente a gente vai ter a participação dos atores mais famosos. Talvez assim introduza novos personagens, né? Novos heróis. Isso que eu acho legal. O único que está confirmado, e é uma notícia muito interessante, é o Agente Coulson. E pra quem assistiu Os Vingadores sabe que ele não teve um fim muito bom. Então a gente tá sem saber se ele vai aparecer assim, mensagens numa tela que ele deixou pros novos agentes. Entendi. Se o seriado vai se passar antes do filme, então ele estava são e salvo. Se ele vai ressuscitar, se é um holograma, se é flashback. E eu acho legal isso, porque o que o seriado permite fazer, que o filme não permite por questão de tempo e até de público, né? O público da TV é bem diferente do que vai pro cinema e tudo mais, é conseguir explorar outros heróis, no caso do S.H.I.E.L.D., explorar outros heróis talvez não tão famosos, que não valham a pena para a indústria colocar no longa-metragem e que não teriam tempo de se desenvolver no filme, porque no filme você tem 2 horas, o que tem de personagem já é bastante. Sim, tá lá o Hulk, o Capitão América, não sei mais quem, pronto, já acabou, já não tem mais muito tempo. E na série não, você pode ter de repente uns 20 heróis que tem na S.H.I.E.L.D. Originado dos quadrinhos, e que dá pra fazer, sei lá, um episódio pra cada um, que dá pra variar muito, dá pra aprofundar pra caramba,
e, enfim, com muito material e tal. Agora você falou isso, eu pensei numa coisa, não sei se o que eu vou falar é uma blasfêmia, mas seria seriados um jeito chique de chamar novelas? Blasfêmia. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte... É que novela é diária. Exatamente. O seriado, ele é feito por temporadas. Então você vai lá, grava uma temporada. Essencialmente, claro que você pode começar a exibir depois, antes de ter terminado. Mas geralmente o que é? Você vai lá, grava uma determinada temporada. Nos Estados Unidos eles fazem temporadas de 26 episódios, mais ou menos. Enfim, cada... Estão até menores, porque se você pegar o exemplo que a gente falou do Game of Thrones, são 10 episódios. Claro. Mas também é 1 hora de seriado. Episódios, sim. Sim, mas o que eu tô falando é, você vai lá, grava com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de detalhamento e tal, e assim que termina a temporada, o canal, ou o estúdio, ou a produtora, enfim, decide se vai ter ou não a segunda temporada. Aí vai lá e contrata de novo os atores, vai lá e grava mais, baseado, claro, no sucesso ou não. Novela não, novela é uma obra aberta, ou seja, começa a gravar, geralmente 2 a 3 semanas de frente que eles têm. Então, eles têm gravado hoje 2 semanas, o que vai passar daqui a 3 semanas. Entendi. E é um dia atrás do outro, e é 40 minutos com muito personagem. E a novela é assim, não deu audiência, aquilo lá, corre e já começa a mudar, porque não tá dando audiência esse personagem, tem que mudar pra aquele. Mata o personagem. Mata esse personagem por causa disso. Mata esse porque a atriz ficou doente e vai ter que sair da novela. É completamente diferente. Não, legal. E você, Dani, tem mais algum pra lembrar aí? Cara, eu tenho uma coisa um pouquinho diferente. Eu tô com 3 seriados aqui que eu acho que mereceriam um filme. Que mereceriam um filme. Eles não têm, mas eu acho que deveria ter. Ou como remake, ou que nem o caso do Anjos da Lei, né? Que é tipo reviver uma coisa passada, ou às vezes uma continuação, depende. Por exemplo, um deles vai ter, inclusive, é um seriado brasileiro super legal, chama Confissões de Adolescente. O luar, estrela do mar, o sol e o dom que sacude a fúria. Muito bom. De 1994, foi só uma temporada. Clássico da Multishow, a gente tinha falado. Exatamente. Da Multishow. Passou no Multishow, passou na Bandeirantes. Mas esse vai ter filme. Vai ter, e eu acho que merece, porque eu acho que pode ser uma coisa bem legal. Vai ser uma coisa no sentido de retomar a história do começo, né? Assim, você tem a lista de quem fazia o seriado aí? O nome das atrizes? Tem. Seriam com as mesmas atrizes, Daniel? Sim. Acho que não. Sim. O filme, sim. O filme, a ideia é contar realmente. O filme vai contar 20 ou 30 anos, não sei, 20 anos depois. Isso. Elas casadas e vivendo algum drama. A Maria Mariana, a Georgiana Góes, Daniele Valente, Débora Seco, que eram as irmãs, né? Uhum. E o Luiz Gustavo, que era o pai. Exatamente. Né? Que era o pai delas e que criava sozinho, porque ele era, acho que, viúvo e tudo mais. Muito legal. Outro seriado que eu acho que merecia um remake, alguma coisa no cinema, e se fosse bem feito seria sensacional, é o Anos Incríveis. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Putz. Também Eu acho que não, cara. Você acha que ia estragar? Eu acho que ia estragar. Anos Incríveis tem um lugarzinho especial na prateleira. Mas eu acho que se fosse bem feito, não estragaria. Poderia ser tipo um remake mesmo, contar um pouco da história daquele personagem, do Kevin, naquela época. Seria um filme de época mesmo. Sim, eu acho que valeria a pena. Enfim, não ia tirar o... mas é que sabe reencontro, né, deles, como pode acontecer no Friends também, algum reencontro. Mas é o outro da lista. Daí seria diferente. Por quê? Porque o Anos Incríveis, eu acho que seria legal um remake. Pegar a história lá de quando ele era criança com aquele ator. Entendi. Né? E uma história, um drama, um episódio, alguma coisa, né? Reestruturar aquilo. O Friends, que eu acho que valeria muito um filme, aí sim seria uma reunião.
tipo, eles moram longe, não sei o que, e eles se reúnem todo mundo. E até hoje existem sempre boatos de fazer filme do Friends. Exatamente. E eu acho que qualquer dia aí pode ser que surja, porque, eu iria pro cinema assistir. Mas deixa eu falar do Anos Incríveis, porque Anos Incríveis é pra mim pra mim o melhor seriado que eu já assisti em vida. Em vida. Tipo, Anos Incríveis, eu acho que tem um problema em tentar fazer um remake dele. O principal problema é que o seriado inteiro é ele no futuro falando dele no passado. Se você faz um filme, você já vai mostrar ele no futuro, entendeu? Tipo, quebrou, você não vai mais ter aquela narrativa. Não vai ter um mistério. Aquele mistério, como será que ele chegou lá e tal? A não ser que faça ele velho falando dele você adulto. Pode fazer, a ideia não seria... Não sei, eu pensei assim, imagina o cara narrando a história legal. dele. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi. No último, independente de quando ele tá narrando. Sim, eu entendi. Mas a história se passaria lá no... Eu entendi. Na Terra. Porque, pra mim, uma das coisas que eu mais gostava no seriado era justamente ele no futuro falando dele criança. E como era engraçado, assim, como às vezes o próprio narrador se tornava a consciência dele. Então ele falava alguma coisa e o próprio narrador, tipo, chamava atenção, tipo, falava, que por que idiota. isso não poderia ser contado? Então, mas eu não sei, cara, pra mim perde o charme, aquela coisa da criança, sabe? No último episódio, a última cena, aliás, do Anos Incríveis, é o Kevin falando, quando ele termina de vez com a Winnie Cooper. Isso. E ele conta um pouco o que aconteceu, que ele conta que o pai dele falece 2 anos depois, né, do último episódio. Exatamente. Que o Dwayne, né, que era o irmão dele, Wayne, ele acaba assumindo o lugar do pai dele. Que a Winnie não fica com o Kevin, a Winnie vai morar na França. Morar na França, exatamente. Mas eles se falam por cartas. Então, assim, é um final feliz e não é. Então, separa aquele grupo, né, que era ele, a Winnie e o Paul. Não, nada impede de você resgatar isso e tal, mas eu acho que ele é a Winnie e o Paul numa determinada situação. Exatamente. E a pessoa sabe que se quiser saber a história toda, vai lá no seriado antigo. Mas eu acho que é uma coisa que, pra mim, assim, eu ficaria receoso. Talvez algo como How I Met Your Mother. Aí o Kevin falando alguma coisa pros filhos. Exatamente. Também. Agora, Friends eu já acho que podia ser legal, cara. Não, esse precisa no dia. Porque Friends, eu acho que primeiro, o final de Friends foi um final que te deixa com aquela sensação de quero mais, assim. Porque o Ross vai atrás da Rachel, os dois ficam juntos, daí tem os bebês do Chandler com a Mônica, o Joey, eles tentaram mostrar mais ou menos o que acontece com o Joey. Teve um seriado spin-off, mas não, sabe, não deu muito certo. E eu acho que ele, tipo, porque todo mundo passa o seriado inteiro querendo ver o Ross com a Rachel. Daí a hora que eles realmente assumem que eles vão ficar junto, acabou o seriado. E acabou então, de um jeito assim que a gente sabe que no dia seguinte teve alguma confusão, só que exatamente. Porque a última cena eles deixando a chave. E a Mônica e o Chandler vão morar nos subúrbios lá em Nova York, mas a gente sabe que o Joey continuou no apartamento dele, a Rachel e o Ross ficaram juntos, a Phoebe tinha casado com o Mike. Então tá todo mundo bem. E no dia seguinte já teve uma aventura que a gente nunca vai saber qual foi. Exatamente. Mas eu acho que não seria legal tentar partir daquele ponto. Seria legal fazer um filme... Não, 10 anos no futuro. Como se fosse hoje. O filme, a série do Friends terminou em 2004... Vamos supor que faça um filme em 2016. 10 anos pra ser mais redondo. de 10 anos depois. Sim, mas eles nem tentariam, porque até os próprios atores, você vê o ator que interpreta o Joey, né, que é o Matthew LeBlanc. Matthew LeBlanc, e ele tá gordo, ele tá velhão já, entendeu? Só o Matthew Perry, que é o Chandler, meu, é a mesma cara, assim, qualquer seriado que ele faça, você já começa a rir de olhar pra ele. Mas as mulheres estão tudo bonitonas ainda. Elas estão mais bonitas. A Jennifer Aniston tá até mais bonita. Exatamente.
enviada pelo Vanderlei Costa, pelo Twitter. O Vanderlei mandou essa trilha que é do filme Quase Famosos. O filme Quase Famosos é do Cameron Crowe. Para quem não conhece o Cameron Crowe, ele dirigiu recentemente aí, Compramos um Zoológico, que é com Matt Damon. Dirigiu também Tudo Acontece em Elizabethtown, que é com Orlando Bloom. O cara é bom, meu. Ele também já dirigiu Jerry Maguire, Grande Virada, com Tom Cruise. Eu gosto muito desse diretor, eu sou fã dele. Os últimos filmes que ele fez, todos eu assisti. Eu acho que é legal de ver nos filmes dele, tem todos o mesmo tom, né? Todos aquele o mesmo tom de... É um drama, mas tem comédia e tem toda uma sensibilidade. E é legal falar dele na parte de trilha sonora, porque acho que todos os filmes dele ele foca muito na trilha e coloca músicas que fazem parte da vida dele, inclusive. Quase Famosos é um filme que foi lançado em 2000, foi feito em 2000, lançado em 2001. E é uma comédia dramática aí que tinha como a atriz principal a Kate Hudson, que estava no elenco, né? Além dela tinha o Billy Crudup, tinha a Frances McDormand e tinha o Patrick Fugit. E esses personagens mostram justamente o caminhar deles. Eles são fãs de rock and roll, e eles vão atrás da fama. Eles tentam ganhar fama, né? Então eles buscam essa fama em um cenário que é pró ao rock, que é um cenário dos anos 70 e tal. Foi um filme bem visto, teve um orçamento de 60 milhões de dólares e foi um filme assim que na época teve uma certa repercussão, teve uma certa notoriedade. A Kate Hudson acabou até ganhando uma certa fama através desse filme. O filme chegou a ganhar o Oscar de melhor roteiro original, além de ter sido indicado ao Oscar com melhor atriz coadjuvante, com a Frances McDormand e com a Kate Hudson também, e foi indicado também a melhor edição. Além disso, ganhou o Globo de Ouro de melhor filme, ganhou melhor atriz coadjuvante com a Kate Hudson, e então foi um filme, assim, como eu falei, ganhou bastante fama nessa época que foi lançado. Essa trilha que a gente está escutando é uma trilha famosa, é trilha do Elton John. A música do Elton John chama Tiny Dancer. Então curta aí a trilha enviada pelo Vanderlei Costa, que mandou essa trilha do Quase Famosos via Twitter. Chegando ao final de mais um podcast Cinemação, agora o podcast Cinemação número 14. Eu gostaria de mais uma vez lembrar todo mundo do Top Blog. A gente está entre os 100 melhores blogs de arte e cultura dentro do Top Blog. Então vai no cinemação.com, no canto esquerdo, clica lá no banner e vota na gente. É muito importante o seu voto pra gente, vai ajudar muito, e com certeza ganhando ou estando lá entre os 3 primeiros, o Cinemação vai ganhar mais notoriedade, vai ganhar mais investimento, vai crescer mais e o conteúdo vai ser melhor. Você não concorda com isso, Henrique? É só votar, é só dar um clique e clique. Muito fácil, e ajuda a gente ajuda vocês, sempre tendo material com conteúdo oficial. Exatamente. E atualizadinho. Perfeito. Eu queria chamar a atenção para outra coisa nesse final, que eu acho que vale a pena, que são as entrevistas. O Dani faz entrevistas. O Dani é nosso jornalista de plantão. O Dani é nossa Maria Gabriela. Quem sabe mais pra frente não tem um canal, né, do Cinemação Entrevista. Aí é o Dani e um diretor na frente dele, um cenário preto, você com decote velha.
Fazendo perguntas íntimas. E loira. Bom, o Dani fez uma entrevista recente aí com o co-roteirista de um curta-metragem chamado Fui Comprar Cigarros. Dani, o que você tem pra contar rapidinho dessa entrevista? Foi legal? Cara, eu achei que foi bem bacana. O cara falou bastante coisa, assim, sobre as dificuldades de fazer cinema no Brasil, como é legal, eu pude perceber nessa entrevista como é legal e satisfatório fazer um filme seu, mesmo que seja um curta-metragem, galera, às vezes de faculdade, galera que junto fala, vamos filmar aí e tal. Isso é muito legal. E ter isso, assim. E eu acho que eu me senti bem de poder ajudar até a divulgar uma coisa, não só o filme em si, de como o fazer cinema às vezes é muito mais interessante no filme independente, num curta-metragem que tá lá na internet ou que foi exibido num festival, do que só ficar prestando atenção nessas grandes estreias, né? É verdade. Então eu acho muito legal isso. E o cara fala umas coisas muito interessantes que eu acho que vale a pena. Foram 3 perguntinhas, assim, e ele fala muito bem de como o filme foi feito, as dificuldades, né, e tudo mais. Muito legal. Isso é legal. E é um curta. O filme tem 10 minutos, tá lá no Cinemação. Você pode ver essa entrevista entrando no Cinemação na aba categorias. Você pode ir lá em entrevistas e você vai conseguir ver todas essas entrevistas que a gente fez hoje, que até agora não foram muitas, mas a gente tá tentando fazer. Mas você pode aí acompanhar essa entrevista que foi feita com o Leonardo Castelo Branco, que é co-roteirista. Bom, acabando o podcast Cinemação número 14, o nosso frasista tá hoje aqui, tá inspirado, o cara ficou 80 podcasts sem vir, então ele veio quente pra mostrar serviço. Henrique, qual que é a frase da semana, meu? Olha, a frase da semana excepcionalmente não será de um filme, já que o tema hoje do podcast é seriado. Então é de um seriado que todo mundo gosta e eu já vou revelar qual é. A frase da semana é: quando crescemos, fica mais claro que nada na vida flui exatamente do mesmo modo que planejamos. Logicamente essa frase é de Anos Incríveis. O seriado favorito, acho que da maioria. Já era, ganhou. Botou o Daniel no chinelo agora. E com seriado é fácil. Com esse feito de seriado, E né? eu acho que isso é uma prova de que tem que ser feito um filme de Anos Incríveis. Realmente, no Anos Incríveis, babando o ovo de novo, mas é algo que você reflete bastante, porque é a narração do futuro, ele pensando no passado. Pra gente que assistia na nossa infância, pré-adolescência, que foi a época do seriado, tudo que ele falava, às vezes a gente parava e pensava, nossa, será que no futuro eu vou pensar assim? Puxa, como que eu posso usar isso pra mim? Exatamente. Esse seriado é fantástico. O Henrique acertou na frase. Sinto muito, Daniel, você vai ter que trabalhar nos próximos. Porque essa daí o Henrique venceu. Henrique, repete a frase pra gente então, pra marcar no coração das pessoas que escutam o podcast. Vamos lá. Quando crescemos, fica mais claro que nada na vida flui exatamente do mesmo modo que planejamos. Pois é, isso aí é verdade. Fazer o quê, né? Minuto pra se refletir. Pronto. Podcast Cinemação chegando ao final. Mais um podcast feito. Dani, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Não suma. Pode deixar. Obrigado, Rafa. Obrigado, Henrique. Valeu. Henrique, obrigado pela participação no podcast. Casa aberta, você sabe que você pode vir sempre, de preferência. Obrigado, Rafa. Não, pessoal, pode deixar que eu vou voltar aí. Já acabou minhas curtas férias. Alguém tem que trabalhar aqui nessa família, né? Exatamente. Daniel, obrigado pela participação. Um abração, galera. Falou, muito obrigado, gente, pela participação. Obrigado pela audiência. O podcast Cinemação fica por aqui. Até a próxima. Ladies and gentlemen, we're gonna hang a man today.
his name is